Passadas 2 noites, fomos acordados na madrugada, com sons de gritos de alguma coisa na faixa de mata que levava ao morro. Acordei assustado, pois o som, por mais que estivesse longe, ecoava no vale que chegava até a nossa casa. Me levantei da cama e fui até a janela do meu quarto no segundo andar, e ao olhar para o morro, tive a impressão de ter visto algo na forma de um quadrúpede correndo para a parte de trás. Aquilo estava longe, mas pela luz da lua eu percebi que tinha uma semelhança com um urso, e não era um urso, em hipótese alguma. Voltei para a cama com aquela imagem na cabeça e adormeci novamente. Ao acordar pela manhã cedo, fui tomar café e conversar com o pessoal que estava na varanda. Os peões estavam falando os barulhos da madrugada passada. Contei que também ouvira e que ainda tinha visto supostamente alguma coisa no morro. Zé logo mudou sua expressão e me perguntou o que eu tinha visto. Falei para ele que achava ter visto algo que corria em 4 patas para trás do morro depois dos gritos. Ele me pediu para que mostrasse a direção e eu apontei com o dedo o local, e ele disse que era impossível ter visto alguma coisa naquela distância e ainda mais na noite, a não ser que fosse algo muito grande. Todos ficaram calados. Depois do café, saímos para o campo e fomos na direção onde as ovelhas ficavam. E pasmem, vimos uma delas morta, com a cabeça esmagada, como se algo tivesse pisado em cima ou arremessado uma pedra. As outras estavam em outro canto com os olhos arregalados vendo aquela cena. Meu pai já estava perdendo a cabeça quando resolvemos fazer uma vigília para tentar saber o que era. A tarde logo estava chegando ao fim, quando meu pai voltou da cidade com 3 espingardas e 2 revólveres e munições. Ataque a minhas ovelhas, barulhos estranhos, meu filho vendo um negócio estranho. É melhor termos algo para nos proteger, disse ele, enquanto eu colocava as armas em cima do parapeito da varanda. Aquela noite foi bem tranquila. Ficamos revezando em turnos e, a sinal de qualquer barulho, estávamos a postos, mas nada demais. Foi daquela forma por 3 dias, quando enfim havíamos deixado a vigília de lado e fomos pegos de surpresa. Era quinta-feira à noite, chovia forte. Não dava para ouvir nada lá fora a não ser o som da chuva e das trovoadas. Então fomos dormir, e ao nos acordarmos, fomos tomar café, e depois, como de costume, fomos ver as ovelhas. Caminhávamos tranquilos conversando pelo campo, quando sentimos um cheiro forte. Parecia algo que já havíamos sentido. E era. Quando passamos por uma parte mais alta e olhamos para baixo onde os animais ficavam, vimos uma cena de terror. Quase todo o campo daquela parte que era verde estava vermelho, banhado em sangue. As ovelhas estavam mortas, despedaçadas e espalhadas por toda parte. Corremos para lá e ao chegarmos, algumas ainda estavam na ânsia da morte, apenas dando os últimos suspiros. Essa coisa aproveitou que não estávamos em vigília com o barulho da chuva para atacar e fez essa barbaridade, falou meu pai chorando. Foi a primeira vez que vi ele chorar de raiva. Voltamos para casa e buscamos paz e cavamos valas para enterrar os animais destroçados. Na volta, o Zé falou que aquilo era obra, não de um animal, e sim de uma besta. Que besta, Zé? Perguntou meu pai. E Zé respondeu o que eu já desconfiava. Um lobisomem, patrão. Aquilo foi a gota d'água para elaborarmos uma caçada na fazenda, e seria aquela noite, mas nós não estávamos preparados para o que vinha pela frente. Preocupado com a segurança da minha mãe, meu pai resolveu levar para a cidade, e antes da noite chegar, retornou. Já estávamos na penumbra. Preparamos as armas e ficamos na varanda até certo horário da noite. Foi quando meu pai quis ir até onde enterramos o rebanho.
Pegamos lanternas e as armas e seguimos em passos cautelosos e em silêncio até o local. Apenas o som dos grilos e nossos passos na grama eram presentes. Olhares atentos a tudo, corações palpitando forte a cada sombra duvidosa. A garganta seca e a impressão de estar sendo observado era constante. Quando chegamos perto, começamos a sentir um forte odor pútrido, mas pensando em se tratar dos corpos em decomposição, não demos a atenção necessária. Já estávamos no local, um silêncio perturbador, só os grilos e de vez em quando um som de coruja no mato a poucos metros de nós. Armas prontas para qualquer coisa. Foi quando Josivan disse que tinha algo abaixado mais à nossa frente, perto de uma moita fechada. Olhamos já com armas apontadas na direção. Seja lá o que fosse, quando jogamos as luzes, simplesmente sumiu, deixando vazio. Eu não estou vendo coisas, disse Josivan olhando para os lados. Zé disse que ele estava certo. Tinha algo nos olhando dentro do mato. Foi então que começou um som de passos dentro do mato. Era semelhante a de um boi de grande porte. Nos abaixamos e víamos que algo passava dentro do mato, como se quisesse nos cercar. Aquele que nos espreitava abriu mais espaço e começou a nos rodear, correndo em alta velocidade até que parou perto da entrada da mata. Naquele momento, eu só queria voltar para casa e pegar o carro e sumir dali. Quando começou a fazer sons assustadores, aquilo urrava tão alto que sentíamos seu bafo. Foi quando Zé disse para corrermos o mais rápido que podíamos, e assim fizemos. Meu irmão largou sua lanterna, e quando eu olhei para trás, eu vi a mesma coisa que o Zé viu no Paraná, só que esse era muito, muito maior. Era uma besta quadrúpede que vinha com tudo em nossa direção. Aquilo tinha olhos da cor de fogo, tanto corria de pé como em quatro patas. Zé, ao se virar, disparou, mas não acertou a coisa que ainda nos perseguia. Meu pai descarregou sua espingarda e conseguiu acertar algum tiro. Eu virei para trás e disparei com o revólver, e acho que eu acertei também, pois aquilo urrou muito mais forte, como um grito de dor. Quando demos conta, já estávamos chegando na casa, mas não daria tempo de entrar nela, e corremos para o barracão que ainda estava aberto, e assim entramos. Trancamos a porta e subimos para a parte de cima, onde de lá escutávamos a fera bater, arranhar, uivar, tentar nos pegar. Foi um sufoco aquela noite e madrugada. Meu irmão estava em choque, rezava sem parar. Josivan não ficava quieto. Zé dizia que aquilo sempre existiu. Meu pai olhava para baixo e eu tremia lá em cima. Quando as horas começaram a passar, o dia já se aproximava e, enfim, aquela coisa foi embora. Ao descermos, vimos vários arranhões nas madeiras da porta, pegadas fundas no chão e ainda um forte mau cheiro. Aquela noite será difícil de esquecer, embora já tenham passado anos. Ainda nos lembramos de tudo que passamos desde que saímos de casa até toparmos de cara com o lobisomem, que massacrou todo o nosso rebanho, e se não tivéssemos corrido, ele teria feito o mesmo com a gente. Obrigado por escutarem essa história. Sei que muitos não vão acreditar, mas foi isso que me aconteceu. Boa noite e fiquem com Deus.